O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até ao dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, por que a igreja celebra com tanta solenidade São João Batista? É o único santo que a igreja celebra o nascimento, hoje, 24 de junho, exatamente 6 meses antes do Natal, e depois celebra o seu martírio, a sua morte, no dia 29 de agosto. Então é impressionante, por quê, né? Nenhum outro santo, nem São José, que é o maior de todos os santos. É porque aqui, com São João Batista, acaba o Antigo Testamento. Acabou. Começou o Novo Testamento. É por isso que ele é tão importante. São João Batista é o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro profeta do Novo Testamento. Ele não é qualquer profeta. Ele é o último daquela linhagem de profetas. Daqueles profetas que Deus escolheu desde o ventre materno. Primeira leitura de ontem, da vigília dessa missa. Essa missa é tão solene que ela tem até vigília. Solenidade de São João Batista. A leitura de ontem era de Jeremias. Antes que te formaste no ventre de tua mãe, eu te conheci e te consagrei. E essas palavras são repetidas hoje na boca do profeta Isaías, a mesma coisa. Antes que Isaías nascesse, Deus já havia escolhido Isaías para ser profeta entre as nações. São João Batista foi escolhido desde toda a eternidade para ser o precursor, aquele que anunciaria a chegada do Salvador, a chegada do Messias. No ventre de sua mãe, Santa Isabel, Deus o escolheu. Deus o preparou. Não está aqui, mas é a cena mais linda da vida de São João Batista, no seu nascimento, para o céu, porque esse nascimento acontece no ventre da mãe dele. Quando Nossa Senhora saúda a mãe de São João, Santa Isabel, na visita que ela faz até a cidadezinha no meio das montanhas, e naquele encontro das duas primas, o bebê, São João, pula de alegria, cheio do fogo da fogueira de São João, cheio do fogo do Espírito Santo. Então tem todo um simbolismo aí, de fogueira, de fogo do Espírito Santo,
Diz que a criança estremeceu, e é Santa Isabel que diz isso. Quando eu ouvi a tua saudação, ó Virgem, ó Maria, a criança estremeceu em meu ventre. De onde vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E aí o cântico depois de Nossa Senhora, o Magnífica. Esse momento é que pode ser celebrado hoje como o verdadeiro nascimento. O outro é só o parto, né? Mas o verdadeiro nascimento é o do Espírito. Esse menininho preparado para romper com o antigo e iniciar o novo. Quem aqui não quer romper com o que passou e começar novas todas as coisas? Quem aqui? Quem de nós aqui não quer romper com o antigo, com a lei antiga, com o passado, com o pecado, com as trevas, e todos os dias dar lugar ao novo, à luz, à graça, à santidade? Esse é o símbolo do nascimento de São João. Vamos para o Evangelho, de maneira muito simples e rápida. O Evangelho da missa do dia de São João é aquele momento em que as coisas começam a sair do trilho. As coisas não ficam mais normais. Aliás, já não iam sendo normais que uma mulher de idade estéril ficasse grávida, porque para Deus nada é impossível. Deus faz nova todas as coisas. Depois esse menino que estremece, que pula no Espírito Santo. Esse menino que o pai, Zacarias, que era um sacerdote, preso ao Antigo Testamento, santo, mas preso, como tanta gente, boa, santa, mas preso a coisas passadas, presos ao legalismo, presos a uma religião de lei, de regra, de casca, de aparência, e não é livre, não é feliz, não é alegre, por mais que seja santo. E eu não estou negando a santidade, aliás, a Bíblia não nega a santidade de Zacarias, o pai de São João, mas preso. E porque preso, mudo. Não tem como se expressar, não tem como cantar as alegrias de Deus, porque ele duvidou de que Deus é Deus do impossível, de que Deus é Deus de todas as coisas, de que Deus faz nova todas as coisas, de que Deus pode romper com o passado e começar um tempo novo. Mudo. E aí começam as coisas estranhíssimas acontecendo. Não era a mãe que dava nome ao filho. Mulher não tinha voz e nem vez na sociedade judaica. A mulher era um ser de segunda, às vezes até de terceira categoria. Quem dava o nome ao filho era o pai. E o pai tinha ouvido o nome do filho, mas como era mudo, como tinha ficado mudo, não tinha como expressar. Sim ou não? E aí todos então perguntam, como é que o menino vai se chamar? E ela diz, o nome do menino será João. É interessante porque antes desta afirmação, as pessoas queriam que o nome da criança fosse Zacarias, como o pai. É estranho isso, porque normalmente não era o nome do pai, era o nome do avô que se dava. O pessoal viu Zacarias ali mudo, ficaram com pena dele, vamos dar o nome. Eu acredito que foi isso, porque não era esse o costume. Vamos dar o nome de Zacarias para fazer uma homenagem para o mudinho. E ela disse, Santa Isabel diz, não. Uma mulher dizer não na sociedade judaica. Você vê como é que a novidade começa a aparecer? Como o Antigo Testamento está ficando para trás? Como agora as coisas começam a ficar diferentes? Como as coisas começam a se renovar? É uma mulher dizendo não. Ele vai se chamar João. Ela não estava quando o anjo apareceu. Ela não o tinha ouvido. E aí o povo ficou escandalizado. Como assim? A mãe, essa vovó, que era uma mãe vovó, essa velhinha, deve estar caducando. Os hormônios da gravidez fizeram mal para ela. Ela não está bem. Vamos perguntar para o Zacarias. E o Zacarias, deram uma tábua
E ele escreveu, o nome dele é João. Então, ele confirmou a novidade. Ele confirmou a voz da esposa. Ele confirmou o Novo Testamento. Ele confirmou o milagre de Deus. Ele confirmou aquilo que o anjo havia dito para ele no silêncio e no segredo do templo, e que naquela hora ele não acreditou. E agora ele, que é um sacerdote, agora ele, que é um homem da lei, infringe a lei. Vai contra a lei. Porque a lei não sai da boca nem de Isabel, nem da boca dele, mas da boca de Deus, pela voz do anjo. Não é mais o homem, a segunda leitura de domingo. Não há mais judeu nem grego, não é isso? Nem homem nem mulher, nem escravo nem livre, porque todos nós somos um em Cristo. Ele é a novidade. Então não sou eu, Isabel. Não é ele, Zacarias. A comunhão entre marido e mulher se dá em Deus. E aí a sintonia dos dois. O Antigo Testamento ficou para trás. Começou o Novo Testamento. Onde não é a lei, onde não é a casca, onde não são as regras, mas a comunhão, a amizade com Deus. A sintonia com Deus. Que realiza a sintonia entre marido e mulher, entre igreja e fiéis, entre patrão e empregado, entre aquele que pensa de um jeito ideológico e outro que pensa de outro. Só ele pode trazer essa concordância que não existe entre Israel e palestinos, entre ucranianos e russos, entre as pessoas mais diferentes que estão aqui hoje, nessa igreja, nesse dia, celebrando a novidade que Cristo nos trouxe. O que será desse menino? Perguntaram. Que era tudo muito maravilhoso que circundava o ambiente da família de João Batista. Era tudo muito grandioso. O que será desse menino? Não, ele não será um sacerdote da casta dos sacerdotes, apesar de ser de família sacerdotal. Não, ele não vai seguir a carreira do pai. Tinha que ser assim, tinha que ser assim. Quem foi que disse que tem que ser assim? Quem foi que disse que as coisas têm que ser previstas? Não é? Deus é o Deus do imprevisível. Deus é Deus do imponderável. Deus é Deus de coisas que são inimagináveis na sua vida, na sua vida, na sua história. E se cada um de nós pudesse contar quantas vezes Deus foi assim, novo, maravilhoso, imponderável, incrível, diferente, eu não estaria aqui nesse púlpito. Eu não estaria aqui se Deus não tivesse sido novidade absoluta na minha vida. Eu nunca pensei em ser padre, nunca. E quem me conheceu nunca imaginou, nunca. Imagina, um crente da Assembleia de Deus, daqueles crentes chato ainda, né? Crente chato, nunca estaria aqui. Pároco de vocês de Alphaville, nunca pensei em trabalhar em Alphaville. Vim aqui ajudar as equipes de Nossa Senhora, e olhe lá. Depois nem isso, nunca imaginei. Um pouco por preconceito, aliás, acho que muito por preconceito. Minha vontade era sempre trabalhar em universidade, dando aula, e trabalhar com o povão da periferia. Essa sempre foi a minha vontade. Aliás, eu disse isso para o bispo que me ordenou. Me mande para a pior favela, mas não me mande para a roça, que eu não quero ficar lá cuidando de vaca e passarinho. Eu lembro, isso é verdade. E olha eu aqui. Não estou onde eu imaginei, não dou mais aula, larguei a faculdade. Por causa dessa paróquia, vou jogar na cara de vocês. Porque seria impossível cuidar dessa paróquia sendo professor universitário, dando aula. Vocês sabem quem aqui sabe como é a vida. Então, o Deus do imponderável, que vai nos convencendo da novidade, que vai nos colocando o novo em nossas vidas. E nós somos muito resistentes à novidade. Nós somos como Zacarias. Nós pagamos com a língua. Eita!
Nós pagamos com a língua a nossa incredulidade com as coisas de Deus, por não confiarmos nele, por não entregarmos a ele. A língua paga, mudos, até que a gente se convença, né, que seja assim, né, desse jeito, uma mulher dizendo não. Que mulher formidável, Santa Isabel. A mulherada, aprenda isso. Aprenda a dizer não. Aprenda a tirar do seu marido o melhor dele. Porque se ela ficasse calada, compreende? Zacarias continuaria mudo. Foi ela dizendo não a ele, dizendo não àquela turma, que tirou do marido o melhor, que tirou o marido da mudez, que tirou o marido da doença, da estagnação, do velho, e colocou ele no Novo Testamento. Eu poderia passar a manhã inteira, mas não é o caso, apesar de ser um feriado. Vamos pedir essa graça a Deus, na natividade de São João Batista, que nasça em nosso coração a novidade, todos os dias, da palavra de Deus, a novidade da vontade dele na nossa vida, a coragem de sair da mesmice, de sair do lugar comum, de se aventurar, de deixar Deus nos desafiar, como fez Santa Isabel e como depois fará São João Batista. Porque esse menino vai ser um terror. Ele vai tocar o terror nas margens do Rio Jordão. E vai perder a cabeça e ganhar o céu. Que o Senhor assim nos abençoe pela intercessão do glorioso São João Batista. Assim seja. Amém.